Ô, gente, como que é a relação, assim, da família toda? Como que vocês fazem, tipo, pra... Porque é difícil, né, lidar com o povo falando 1 trilhão de coisas. Como é que vocês fazem pra não abalar isso? A gente abala. Abala? Lógico. Abala, né? Uhum. Depois desabala. Não, a gente abala, mas, tipo assim, não surta. A gente só abala. Só fica meio... Mas o bom é que a nossa família é muito unida. Tipo, até depois do fim, tipo, tá entendendo? Eu, meu ex-marido é, tipo, super próximo dos meus pais também, sabe? Todo mundo é muito unido. Meu pai, Meu pai e minha mãe também, mas meu pai, assim, tem muito isso de acolher. Minha mãe também tem. De acolher e tudo mais, sabe? Tipo, ele olha o Jonathan como filho também. Sempre teve isso com todo mundo, com a Gabi principalmente. Então, a nossa família, por ser muito unida, eu acho que a gente consegue passar, assim, a gente abala, mas já dá aquela tristeza. Não, abala de ficar tristinha, mas não abala as relações. Não abala a relação, isso aí não abala. Não, e aí, agora eu vou falar uma coisa da história do... Que tinha um Instagram que fazia as fábulas, né? Contava as coisas de vocês. Ô, gente, e aí? Porque toda vez que eu vi, agora eu vou falar... Inclusive, Fernanda, amiga mesmo, que eu virei amiga da dona. Você tá zoando? Virei amiga da dona. Você descobriu Descobri que ela foi muito enganada, assim. E agora eu posso falar que eu achava que era vocês que falavam. Falei, não é possível. Sério? Gente, Mas ela falava mal? Não, mas ia pra falar saber coisa informação boa. de dentro de casa, eu falei, não é possível alguém Mas deles é que que fala. era de até dentro de hoje, casa, né, eu não amiga? sei quem falava, não. Eu sei. Quê? Amiga, sim. Choquinho. Você sabe Amigo. também. Não, sei, não, você sabe uma pessoa. Ah, era mais de uma pessoa? Era mais de uma pessoa. Era mais de uma pessoa, eu sei uma pessoa. Gente, eu já mandei tantos dentro da funcionários casa? embora Só. tentando descobrir. Já o quê? Já mandei tanto funcionário embora tentando descobrir. Então, eu falei, cara, se fosse comigo, eu ia falar, vai todo mundo embora. Já mandei E já- várias vezes, já troquei todo mundo e não mudava, continuava saindo coisa de casa. Só que era assim, saía uma fábula, por exemplo, e aí a história era, em partes, o que realmente tinha acontecido às vezes, tipo assim, dentro do meu quarto. Tava eu, sei lá, meu marido e sei lá, sabe? Tipo, não tinha como saber. Não, é porque assim, na E o verdade, resto da fofoca Todo era mentira. é porque depois que eu descobri quem era, eu descobri que a pessoa, cara, não é que ela mentia, ela pegava isso, falava tipo assim, isso aqui caiu no chão. Ah, nossa, derrubei, bati o cotovelo, derrubei. Não, porque o Saulo chegou, deu uma porrada na cara dela, e aí ela trombou na mesa, e aí a caneca caiu. Tipo assim, realmente a caneca caiu, mas tipo assim, a pessoa criava uma fanfic em volta da parada. Não, surreal. Já inventaram tanta coisa, até que... Eu não sei, de verdade, cara. Isso pra mim foi o mais absurdo, assim. Não tô falando que foi a dona das fábulas que inventou. Foi a pessoa que passou pra ela a informação errada, óbvio. Não tem culpa de nada. Mas, gente, calma, eu queria entender como é que ela começou com isso. Vou trazer ela aqui. Como é que ela começou do nada? Vou falar da família dele. Tudo bem, que família super tipo, falava da família e tal, super, todo mundo queria saber. Porque foi no momento de boom. Eu acho que ela começou, tipo, meio que comentando o meu casamento, fazendo meio que uma análise. Não, mas o Instagram nem era sobre fofoca. É, Ela postava não era. várias coisas. Postava coisa, tipo de assim, famosas internacionais. Postava a opinião dela. Ela escreve muito bem. Entendi. Então, aí ela começou a fazer uma análise de linguagem corporal. Aí postava, tipo, Gabi e Saulo falando da análise deles. Aí postava não sei o quê. E aí, não sei porquê, alguém que começou a falar de coisas de dentro da nossa casa passou pra essa pessoa. E aí começou. Chocada, tipo... E ela escreve muito bem. As fábulas são, tipo... Não, são muito. E eu ficava tentando adivinhar. Falando, Eu mas fico quem é a até fulana? hoje. Eu queria saber os personagens. Eu tenho que perguntar pra Gabi, porque às vezes eu fico meio perdida. Cara, quem que é fulano? Tipo, Porque eu não tem acompanho nomes... muito, eu não acompanho. Aham, tá, Não, e aí? Mas enfim, antes eu sentia, tipo assim, eu tinha muita mágoa, assim, da Fê, que é a Eu dona tinha das também. fábulas. Só que hoje, depois que a gente conversou, a gente virou amiga, tipo assim, de conversar horas, E como dela que ir cê- na minha casa. E como que você chegou até ela, tipo? É uma história um pouco Gabi, engraçada. vai. O quê? Não, cara, uma vez eu tava na igreja. Ah, vou contar isso? Vou contar isso, tá. Ai, meu Deus. Uma vez eu tava na igreja e eu comecei a, tipo assim, sentir alguma coisa me incomodando no meu coração. E eu tinha muita raiva disso, dessa situação. Não só da situação, mas também de ter alguém próximo a mim que eu não sabia quem era e tava falando coisas. Eu me sentia, tipo, Enganada. vigiada, Lógico. enganada, monitorada, enfim, invadida, de qualquer maneira. E aí eu tava sentindo um negócio e todas as vezes que eu ia orar por isso, tipo assim, pô, Deus, faz parar, não sei o quê, eu não conseguia orar. Eu só orava por ela, pela dona do Instagram. E eu orava, tipo assim, cura o coração dela de toda a mágoa que ela tem de mim, de toda a raiva, nanana, porque eu via que tinha, tipo assim, até ela falou comigo, falou assim, cara, eu achava que eu tava lidando com, tipo, entretenimento, só que passou, foi pro pessoal um pouco.
E aí eu não conseguia orar. Gente, tipo de assim, graça, né? Eu não consigo entender. Não, mas não é. Tipo assim. Ela foi muito. Ela tinha uma imagem minha terrível, porque a pessoa passou pra ela que eu era um monstro. Entendi. Na intenção de me ferrar, por mágoa que a pessoa tinha de mim, passou pra ela que eu era um monstro, porque sabia que ela ia postar e queria me ferrar indiretamente. Que era o passarinho. Essa pessoa é o passarinho. Sim. Um que passarinho era o me passarinho? contou. Amiga, é um Instagram que contava as fábulas. Você já deve ter visto. Sim, sim. Tipo, aí pra não dar nome aos bois, pra não levar um belo processo, inventava, tipo, personagens. A Gabi era fulana, a Sara ciclano, não sei o que, o Saulo, todo mundo. Tipo, cada um tinha um personagem. Ainda tem, né? Acho que ainda tem. posta. E aí, tipo, alguém de dentro de casa contava as informações pra ela. E pra ela não contar e falando os nomes, ela fazia umas fábulas. Acabei de ver que eu testei sombra aqui, batom. Tá, tudo bem. Ela fazia essas fábulas e, tipo, a Gabi descobriu quem que é a pessoa que falava. Não, mas eu quem é o descobri depois de passarinho. 3 anos. Descobri agora, 6 dias atrás. atrás. E aí, Chocada. enfim, eu tava na igreja, aí eu fechei o olho, assim, pra orar e me veio uma imagem. Tipo assim, foi surreal. Foi inexplicável. Se eu falasse, vou parecer louca, então eu prefiro não dar muito detalhe. Mas me veio a imagem, eu na porta do apartamento dela, dando um abraço nela. E eu não sei como, cara. Tipo assim, eu imaginei certinho a porta, direitinho. E aí eu falei assim, cara, será que Deus tá querendo que eu vá atrás dessa menina, cara? Meu orgulho na hora, assim, ó. Falei, cara, não vou atrás. Falou mal de mim durante 3 anos. Eu não vou, nananana. E aí, eu pedi uma confirmação. Falei assim, tá bom, beleza, me confirma. E a menina é de Brasília. No mesmo dia, o Saulo chegou pra mim e falou assim, eu tô indo... Semana que vem tem uma reunião em Brasília. Você quer ir comigo? Eu falei, sim, tá bom, obrigada, Deus. Precisava botar um outdoor na minha... E como você sabe que ela é de Brasília? Porque eu sabia, porque ela se postava e tal, e eu acompanhava no off. Stalker. Enfim, fui pra Brasília, mas acabei não encontrando ela em Brasília, mas a gente chegou a conversar. Aí depois ela veio pro Rio, a gente se encontrou, conversamos muito, assim, a gente conversou muito. Então a isso é Sara- recente? Isso é recente, ela veio no final do ano passado. E aí eu comecei a, tipo assim, desconfiar. Eu, na verdade, já desconfiava de uma pessoa, né? Ela falou assim, eu nunca vou te contar, porque a pessoa confiou em mim, eu nunca vou te contar. Mas se você descobrir, eu não vou falar assim, não é. Tipo, mentir pra você. Então. Não vai negar. E aí eu descobri, tipo assim, tinha uma pessoa que eu desconfiava e eu já queria me resolver com essa pessoa porque eu sentia que tinha muita mágoa. Mas Então, como você descobriu? Porque tinha informações que saía que só a pessoa sabia. E era muito específico. Tipo assim, nome de um filho, só a pessoa sabia e aí vazou o nome do filho. Mas era tipo Gabi- funcionário, assim? Não, era uma amiga. Tipo assim, Amiga sua? melhor. Gente, eu tô arrepiada. Não, eu fiquei muito mal, vocês estão entendendo. Eu fiquei uma semana mal, assim. Mal. Porque aí eu chamei a pessoa pra conversar, pra resolver mesmo, tipo, sem segundas intenções, pra resolver aquilo que eu sentia que tava de mágoa, que tava... Você tava resolvendo tudo da sua vida, não queria mais nada eu não queria pendente. nada pendente. Fui atrás da Fernanda, que é a dona das fábulas, fui atrás dessa pessoa. Eu queria resolver minha vida com quem tivesse mágoa comigo. E aí eu conversei muito tempo com essa pessoa, assim, com essa minha amiga, ex-amiga. E no final, assim, a gente conversou sobre as coisas da vida. Tipo, e como é que tá fulano? E como é que tá ciclano? Nanana. Eu falei, não, tá bem. Dei alguns detalhes. No dia seguinte, saiu uma fábula. Com tudo que a gente conversou. Tipo assim, com as informações que eu contei pra ela na nossa conversa. Cara, aquilo tirou meu chão. Porque eu já sabia. Mas eu queria acreditar que era mentira. Falei, cara, não é possível que ela fez isso comigo, sabe? Eu fiquei muito mal. Tipo assim, hoje em dia, eu criei um bloqueio, assim, que é muito difícil eu conseguir confiar em alguém. Tipo, confiar em amizade, de contar minhas coisas, assim, muito difícil. Porque, poxa, tipo, de dentro... Eu sabia que era de dentro da minha casa, mas eu não imaginava que Você seria... achava que era, tipo, funcionário? Eu achava que era, tipo assim... fizemos uma festa, fizemos um chá revelação. Aí o funcionário que veio trabalhar na montagem ouviu alguma coisa. Eu não achava que era nada muito pessoal, muito próximo. Mas depois que eu descobri, eu fiquei assim... fiquei muito mal. Mas isso foi um caos, principalmente pra mim e pra Gabi, que mais sentia, assim, né? Mais Porque, acompanhava. Porque, tipo, as outras páginas de fofoca, por mais que às vezes a gente ficasse sentida com alguma coisa que saía, algum jeito que eles falavam, não tipo, machucava Invadia a tanto privacidade. quanto esse. Cara, às vezes eu lia as fábulas, chorava, Nossa, ficava mal. muito. Porque falava de um jeito tão pessoal, porque não contava um fato igual as outras páginas de fofoca, tipo, contar, rolou isso.
Que aí, se for mentira, você desmente. Se for verdade, você não fala nada. Você tá entendendo? Não, era toda uma historinha falando de coisas muito íntimas. Detalhes. E era mentira. Então contava formas mentirosas, jeitos mentirosos, coisas que eram mentira. Então isso me doía, ainda mais quando a gente ia olhar comentário, assim, de pessoas falando do meu jeito, só que um jeito fictício, tipo, de um personagem que não sou eu. E as pessoas levando como se fosse, então isso magoava muito a gente. Demais. E aí isso começou a virar uma coisa muito destrutiva, assim, pra gente, principalmente pra mim e pra Gabi, porque a gente foi fechando cada vez mais o círculo. Cada vez mais. A gente começou a foi desconfiar de todo entrando mundo. cada vez mais numa bolha. Até que eu lembro que, tipo assim, teve um aniversário do meu pai, que a gente chamou buffet, uma galera pra cantar, tipo, no piano, um coral que ele amava. E aí foi meio que surpresa. E quando ele chegou pro aniversário, ele falou, mas cadê os convidados? E ele não tinha. O convidado era eu, meu irmão, meu ex-marido, Saulo, Gabi e as crianças. A gente não conseguia mais chamar ninguém, porque a gente não podia fazer um comentário. gente. Era o tempo todo, poxa, tudo bem, você sai na rua, você se porta de um jeito, mas em casa você fica confortável. A gente em casa não ficava confortável. Às vezes estava eu e o Gabi no meu quarto, aí, sei lá, entrava uma babá ou uma funcionária pra limpar o quarto, a gente não ficava quieta. Então era uma coisa que, aos pouquinhos, foi adoecendo a gente, sabe? Foi muito desesperador. Então foi um momento muito libertador, assim, principalmente que, tipo assim, a gente não precisou, principalmente a Gabi, né? Não precisou fazer, se explicar, foi só, tipo, mostrar a verdade. Tipo assim, tá, disso aqui que te passaram, tá aqui. Tipo, nem preciso te falar pra te convencer, pra não sei o quê. Foi só a verdade, tipo, toma. E hoje, conhecendo a Fernanda, que é a dona, eu vejo que, tipo assim, cara, se ela soubesse que era mentira, Ela jamais postaria. Ela ficou muito mal também quando ela começou a descobrir que tudo que ela tinha falado era mentira. Não tudo, tá? Tipo assim, a maioria das coisas que ela tinha falado era mentira. Então ela ficou, assim, também muito magoada com a pessoa, sabe? Teve alguma coisa muito marcante, assim, que foi mentira, que vocês não conseguiam desmentir? Não, que eu não conseguia desmentir, eu nem fazia muita questão de desmentir, assim, tipo... Rolava, mas eu ficava mal, mas, tipo assim, deixava. Também não vou ficar, alimentando sabe, aquilo, alimentando aquilo. Mas teve alguma coisa muito, tipo... Que vocês falaram, cara, não é isso que revoltou, sabe? Várias coisas. Mas acho que é uma das coisas que mais, assim... Eu tive... Minha mãe, minha avó e minha bisavó tiveram câncer de útero. E eu tive uma suspeita de câncer de útero. Acho que o Davi... Foi no começo de 2020. Eu não lembro exatamente a época, mas foi... Um pouquinho antes de eu engravidar do Henry. Bem, assim, acho que 1 mês antes, 2 meses antes de eu engravidar do Henry. E aí eu tive que fazer um procedimento no hospital de biópsia pra ver se tava tudo bem e tal, porque a gente tava com uma suspeita. E aí vazaram o meu prontuário do hospital pra esse Instagram de Fábula. E no prontuário tava escrito assim, exame intrauterino. Calma, alguém do hospital? Alguém do hospital mandou. Gente, mas e aí? Não dá pra fazer nada com isso? Cara, se eu não me engano, a pessoa que Dormiu. vazou... O que aconteceu? Não, daqui eu passo. Ah, tá. Respira. Tá com o coração? É que dá uma disparada. Depende muito do assunto que eu tô falando. Às Ai, vezes vamos é mudar de aleatório. assunto. Não, de boa. Às vezes é aleatório, às vezes não. Não, Aí vamos dá mudar uma de assunto. aceleradinha, eu fico meio... Flamengo Já. ganhou, gente? Eu não torço pro Flamengo, eu torço pra outra. Mas, gente, vamos mudar de assunto. Não, acho que essa boa, parte de já boa, é... já passou da parte já ruim, é já. Tá. tranquilo. É, porque aí é mais minha, assim, né? no Aham. caso. E aí eu tava no hospital, enfim, fiz essa biópsia e aí vazaram meu prontuário. Só que no prontuário, ele não tava especificando o porquê que eu estava fazendo o exame. Tava só escrito assim, exame intrauterino. E aí vazaram isso e ela foi perguntar pra essa pessoa que era minha amiga, tipo assim, poxa, o que será? Tipo, você sabe o que tá acontecendo? Foi confirmar com a pessoa que passava as informações. E aí a pessoa, cara, eu juro pela minha vida, eu não sei de onde ela tirou isso, mas ela foi falar que eu tava fazendo inseminação artificial escondida do Saulo. Meu pai. Que no caso é proibido. E vai pegar Tipo da assim, onde, né? eu colhi como? Exatamente. Tipo, eu fiquei pensando, eu falei, mano... E depois teve até gente falando que você tinha que fazer um aborto, não sei o quê. Teve essas duas versões. Surreal. Gente, que barbaridade. Primeiro foi a versão de que eu tinha tava fazendo inseminação artificial escondida do Saulo, no caso, sem o pai saber. Depois um negócio que, na verdade, eu tava grávida e o Saulo, pra gente estar separado, tinha me obrigado a abortar. Que também... Nossa, é até pecado falar um negócio desse, Sim. tipo, do menino. E aí, enfim, isso me marcou muito, porque tem coisas que, tipo assim, poxa, isso aqui tem um fundinho de verdade, mas existe uma ficção em volta, uma criação, uma mentirinha.
Mas isso? Aí depois, até quando eu conversei com a Fernanda, eu falei assim, cara, se eu tivesse inseminado no dia que eu fiz esse procedimento, o Henry tinha nascido de 52 semanas. Como que fecha a conta? Não... É uma questão de matemática que não fecha. Ela, caraca, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, verdade. Gente, é surreal. E depois eu descobri que essa mesma pessoa, tipo assim, não falava só pra questão pra menina da fábula. Falava pra todo mundo. Nossa. Como você descobriu? Como assim? Pra todo mundo quem? Pra todo mundo, pra um monte de gente. As mesmas informações que ela passava pro Instagram, ela contava pras pessoas, tipo assim, como se fosse verdade. Tá, mas e aí como essas pessoas chegavam pra você falando que ela... Porque ela só era só... Não, e tipo assim, saía na fábula. Aí a menina que era muito minha amiga, tipo, minha melhor amiga, contou também, então é verdade. Você entendeu? Entendi. Então acabou dando uma veracidade pra parada. E aí você descobriu que era essa amiga por conta que você contou uma coisa num dia e no outro já tava nessa fábula? Foi assim aí que você descobriu? eu, tipo assim, eu até conversei com ela depois. Você falou pra ela que você sabe que é ela? Falei, eu falei, pô, tô muito chateada. Tipo assim, eu desconfiava, mas alguma coisa em mim, eu me iludia, tipo, eu tinha uma esperança. Aí ela falou, não, pessoalmente a gente conversa e tal, eu te explico tudo, e aí nunca mais conversamos. Então ela não negou. Não tinha nem como negar. Não tinha como. Porque assim, foram informações muito específicas que eu comentei com ela. E aí, no outro dia já tava, então eu fiquei tipo assim... Gente, vocês sabem que eu olhando de fora, eu juro por Deus, eu falava, cara, não é possível. Eu acho que são eles que contam. Que aí às vezes sai a foto. Eu nunca vou esquecer aquela foto, tipo, você chegando na casa. Não, mas é que essa foto aí que você tá falando é uma que a gente tá saindo do helicóptero, não é? É. Mas isso aí foi um story que meu sogro postou. Meu ex-sogro postou. Ah, e apagou e tal? Ele postou, apagou e filmou assim, eu saindo do helicóptero, tipo, chegou, não, porque ele tava lá me esperando. Aí tiraram um print e postaram, não foi nada de que vazaram, não. Ah, entendi. Porque eu falava assim, cara, não é possível. Eu falei, eu pensava, tipo, eu ficava, gente, eu ia me sentir muito incomodado se fosse comigo, porque na sua casa é o que você falou, você quer relaxar, você quer é o lugar ficar à onde você se sente vontade. acolhido, né? Você quer falar mal, você quer fazer uma coisa que ninguém sabe. Sabe, tipo, você tá na sua casa e ninguém é perfeito. E pelo amor de Deus, esse povo tem que parar de julgar também, porque ninguém é perfeito. Mas enfim, e aí eu achava. Eu falei, mas cara, muita gente achava que era gente. Eu falei, eles devem falar. Eles devem, não é possível. Juro que eu achava. Porque o que acontece? Quando eu conversei com a Fernanda, ela até falou, cara, se eu soubesse que te incomodava, eu pararia na hora. Só que quando eu conversava com essa pessoa, ela, na vontade de me ferrar, na vontade, instigando a Fernanda a me ferrar, ela falava, não, ela gosta. Ela gosta, ela adora o que sai. Ela adora as fábulas, nanana. Porque ela sabia que se ela falasse que eu não gostava, que eu me incomodava, a Fernanda não ia mais postar. Então ela, pra alimentar isso, ela falava, não, ela adora. Que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tá, mas e aí, essa amiga, você descobriu isso e aí nunca mais falou, é isso? Nunca mais falei. Mas então antes você continuava falando até semana passada? Não, na verdade assim, o que aconteceu? A gente sempre foi muito amiga, tipo assim, muito amiga. Muito, tipo, de cuidar do meu filho e tudo mais. E a gente teve uma amizade muito bonita. Inclusive, assim, até hoje eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez por mim e, tipo, por tudo que a gente viveu. Só que aí, é porque eu não posso falar muito, senão vou dar muito na cara quem é. Não, mas... foi uma amiga que ela era muito próxima até determinado momento. Aí elas se afastaram. E aí, quando começou as fábulas, ela passava informações que ela já tinha do tempo que ela era amiga. Entendi. E por ela ser próxima a pessoas próximas dela, ela acabava tendo muito mais informação também. Entendi. Tipo assim, a Gabi é muito minha amiga, o Bruno é muito meu amigo, então eles dois também são muito amigos, tá entendendo? Tipo, ela, alguma pessoa que é muito tinha próxima da informação. gente contava pra ela, não tava contando pra fofoca, porque não sabia que ela ia contar pra fofoca. Então, acho que para Então, amiga, todas né? as fofocas que iam muito de dentro da nossa casa acabavam muito indo assim, tipo assim, um funcionário contava pra filha dentro de casa, ou contava pra uma amiga. E ia indo assim, tá entendendo? Então a gente nunca chegava no foco ali, da onde saía. Era difícil. Eram muitas possibilidades. Então tinha mais de uma pessoa que falava. Era mais três. Mas eu pessoas. só sei dessa. Que era mais. E a gente desconfia de várias A também. gente desconfia de todo mundo, na verdade. Gente, mas isso é muito triste. Você não acredita. Hoje em Hoje a gente vive mais de boa, mas assim, pra mim, pelo menos pra mim, né? Acho que a Gabi pode falar a mesma coisa, não sei. Mas foi um dos piores momentos da minha vida, foi isso aí. Com certeza. Pra mim foi o pior. Não, e as pessoas não imaginam o que elas causam de consequências, de sequela, de ficar isso. Eu já aconteceu algumas situações na minha vida também que gravaram um áudio
Deu falando e venderam o áudio e tal. Nossa, que pânico. Enfim. E eu tenho pânico. A gente tá conversando, eu fico assim, cala a boca, fala baixo. Eu tenho, Isso aqui, sim. eu falo sem mexer a boca, eu falo assim, Sim. isso aqui. Então, Nossa, faz isso sim. aqui. Tipo, nunca mais, eu não confio em nada. Eu fico, tá bom. Eu sou a pessoa que mais disfarça, né? Até quando a gente tá em público, Bruna, olha aqui no lado direito, o que você acha disso aqui? E ela fica assim, quê? Aí eu, olha aqui. E eu não disfarço pra onde? Ela saiu, caralho, vou disfarçar. Gente, mas Loucura. realmente. Tipo, se me perguntar se eu tenho algum trauma, algum dano por causa disso, eu vou falar, não, eu sou tranquila, porque eu realmente sou. Eu só vejo o que eu tenho quando, tipo, eu vejo acontecer. Tipo, falando desse assunto, já começa a morder Dá a uma- boca, já começa a ficar, ai, tipo, sabe? É uma parada que nem tá muito no meu consciente. É uma parada meio inconsciente que eu nem percebo às vezes. Mas foi um dos piores momentos. Sem sombra de Não, a gente dúvida. acordava com pânico. Eu acordava, tipo assim, de verdade, eu tinha medo de pegar meu celular. Eu tinha também. Todo dia De poderia abrir o ser uma celular, coisa. assim. Porque a minha família toda sempre partiu do. A gente nunca, né, foi acostumado com isso de exposição, internet, não sei o quê. Então, antes Quando- da Gabi, vocês eram mais, tipo, reservados? Eu, extremamente. Eu sou extremamente. Eu nunca tinha postado nada. Eu não postava a minha vida, nem contado a minha vida pra alguém, eu contava. Entendi. Então, tanto é que o que sabem da minha vida é pelo que a minha família posta. Porque eu postar muito, muito, muito assim, eu nunca fui de postar, sabe? Falar muito Eu criei da minha monstros. Vida. É. Tudo bem. Gabi, você é a causa disso tudo. E aí, quando tudo começou a acontecer, que foi. Começou já puxando pra um lado muito negativo, a gente nunca foi pra falar a nossa versão, sabe? Tipo, a primeira vez que eu apareci, assim, pra falar alguma coisa foi na entrevista com a Fontenelle. E mesmo assim, eu quis contar só a história e eu também não me aprofundei. Podia ter falado milhões de coisas. Podia ter divulgado milhões de coisas com provas, com vídeo, com foto. Nunca fiz isso, nunca. Nossa, a gente tem um álbum compartilhado. A gente sempre, tipo assim, optou por Vocês ficar têm? quieto. A gente tem. Compartilhado com quem? Eu e ela. Eu e ela. Tem tudo. Deixa eu ver quantas. Tem Só com print e provas. 494 fotos e mais uma. Tem muita Porrada coisa. de vídeo. E desde essa época Print. que a gente sempre optou por não falar nada, porque eu, na época, achava que era a melhor forma de preservação das minhas, né, da minha família, dos meus filhos. Pra galera esquecer logo E também. porque eu nunca fiz questão de ficar bem com ninguém. Tipo assim, quer falar mal, fala, sabe? Eu sei que não é por aí. Eu tenho até como mostrar, mas não faço questão. Até por causa dos meus filhos, aquilo que a gente falou no início. Pô, eu achava feião eu virar e desmentir uma pessoa que ia ficar muito feio pra pessoa, tá entendendo? Paradas sérias. Não, ia ficar muito feio e eu não queria estar sendo usada pra ser esse tipo de pessoa. Porque eu não queria que os meus filhos tivessem essa imagem minha, sabe? Tipo assim, eu prefiro pagar de idiota na internet como eu paguei durante muito tempo. Mas pros meus filhos eles falaram, caraca, mas foi foda, tipo, sabe? Então a gente sempre optou por ser assim. Só que isso foi muito ruim, porque pra internet, quem cala consente. E E a versão a que primeira saiu, versão que bombou e ninguém, entendeu, falou nada é a que ficou. Então demorou muito tempo. Tipo assim, a primeira vez que eu fui falar desses assuntos aí na internet foi até ano passado, recentemente, que foi quando aconteceu uns episódios aí que eu falei, cara, não tô acreditando. Você falou na internet? Eu fiz uns comentários meio bobo, depois eu desisti. Mas a vontade era pegar, postar um monte de coisa. Me cocei. Sara, eu gosto. O quê? Porque eu Eu falei, gosto dessa cara, não é Sara. possível. A gente leva muito na boa, assim, né? Tipo, deixa passar por cima por causa de muita boa vontade, de querer, né? Sempre pensar no melhor, sempre pensar em preservação. Porque eu penso o seguinte, né? O pai dos meus filhos vai ser pai dos meus filhos eternamente e é o pai deles. Exatamente. Então, eu pensar neles é eu pensar no pai deles como minha família, independente do que ele fizer, independente do que ele optar pra vida dele. Então, eu sempre vou lutar pelos meus filhos, pela minha família e preservar minha família até onde for ao meu alcance. Então, teve um momentinho outro aí que eu comentei umas coisas e depois eu desisti, porque eu pensei pelo lado da preservação de amanhã, porque às vezes que eu tô com vontade mas hoje, foi muito suave pode ser também. que eu não esteja com vontade amanhã e me arrependo, então eu preferi não Foi fazer bem nada. suave. Por quê, Gabi? Porque a Sara, ela tava Eu com um podia, canhão, eu tava. assim, com uma rajada. E não foi. E ela deu um arco e flecha, assim, ó. Mas preferi, foi Mas melhor. tá tudo bem. É sobre Melhor, isso. é. Eu entendo. Tipo assim, prefiro pensar nas minhas prioridades, tá entendendo? É isso. Aí não. Então, dá durante, vontade, né? então, durante muito tempo, a gente foi indo por esse caminho, por essa linha de raciocínio, de sempre ficar quieto, sempre preferir abafar do que explodir, né? Tacar gasolina lá onde já tá queimando. A gente preferiu fazer assim. O que prejudicou muito, porque causou muito dano pra gente, sabe? Sim. Tipo, eu nunca tive crise de ansiedade na vida. De repente eu tava, com um problema cardíaco por causa de, sabe? Uma menina nova, problema cardíaco. Uma parada muito assim. Foi a irmã.
É porque se eu não limpo, você briga comigo depois. É verdade. Então Você tá tá bom. certo. E aí isso gerou muitos danos, mas eu acredito que talvez se a gente tivesse partido pro outro lado, teria gerado danos iguais, só que diferentes. Então, Ou maiores ainda. ou maiores ainda, exatamente. Então, hoje em dia, a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito. A gente lida de formas diferentes, né? Não foi, tipo, diferente drasticamente, mas foi diferente. Acredito que agora, um pouco podando melhor, né? Peneirando mais, continua deixando certas coisas, mas já travando outras. Então, a gente mudou muito nisso. E o fato de ter acontecido isso com a Gabi, com a Fernanda e tal, foi ótimo, porque ajudou muito nesse sentido, né? Tipo, de ver a verdade e tudo mais. Então, Porque parou mesmo, né? De um tempo até assim. continua as fábulas, Não, mas ela continua. agora ela E eu aposta a sempre verdade. falei pra ela. Eu falei assim, eu não quero que você pare, porque eu sei que faz parte do seu trabalho, faz parte do que você faz. Tipo assim, eu não quero te censurar. Minha intenção nunca foi essa, porque se a minha intenção fosse censurar ela, eu teria ido quando ela começou. Não 3 anos depois, quando a poeira já tinha baixado. Se for pra postar, que poste a verdade. Foi o que eu falei, eu quero... A gente entende que existe esse lado, que vai sair e tudo mais. A gente super entende. E, pô, o que eu falei no início, eu acho a Fernanda que, pô, escreve bem pra caralho. Tipo assim, mano, esquece, ela escreve muito bem. Tem mais ideia. Ela rima. Tá entendendo? É um bagulho que às vezes eu demoro pra entender quando a Gabi vai me explicar. Caraca, como é que a menina pensou nisso, cara? Tipo assim, ela tem um talento muito bom pra isso. Então a gente não quer censurar, mas se for pra postar, que posta a verdade. Então toda vez que alguém, qualquer Instagram, na verdade, de página de fofoca vem me perguntar, às vezes se for um assunto muito delicado, eu falo, cara, só tenta segurar um pouco agora e tal. Mas que for postar, que posta a verdade. Ah, sim.